Olá, segundo ano! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tatiane Laskoski, da Escola Presbiteriana, e hoje eu te convido, vem comigo. Vamos estudar um experimento científico. Nós já vimos um texto que parece bastante com esse nome, pelo menos, que é um texto de divulgação científica. Mas hoje nós estaremos aprendendo e vendo as características de um experimento científico. Agora você será um cientista. Vamos lá! Na página 93 você consegue observar que algumas crianças elas estão fazendo experimentos. E agora você também vai fazer. Na página 94 nós temos algumas perguntinhas do Trocar Ideias. Você pode ler, esse texto, você pode ler também as perguntas com a sua família e fazer a discussão, esse debate com eles, com certeza. Mas eu vou direto para o texto, tá? Então, o texto ele começa lá na palavrinha arco-íris, que está na página 94. Você vai ver que tem parecido com uma florzinha colorida nessa página, então eu já vou para lá. Arco-íris, materiais. Então a gente vai fazer um experimento que é o quê? Um arco-íris. Então a gente vai promover, através de uma experiência, a reprodução de um arco-íris. Vamos ver se você consegue? Eu já fiz na minha casa. Já fiz. Não vou fazer aqui para não fazer bagunça, sabe? Que o pessoal aqui é bravo. Mas na minha casa eu já fiz, inclusive fiz duas, depois eu vou te ensinar. Mas vamos lá. Materiais. Você vai precisar de um espelho pequeno, por isso fala espelho de bolso, que é um espelho pequeno, uma bacia com água, uma bacia e água dentro dela, tá bom? E o modo de fazer é bem simples, você vai ver que tem um passo a passo aí, que você vai colocar a água dentro da bacia, depois você vai pôr o espelho inclinado. Tem uma foto também na página 96 que mostra exatamente como deve estar inclinado esse espelho para que você consiga fazer essa experiência. E depois você vai levar isso em um ambiente que tenha luz solar para que você veja o reflexo do arco-íris. Que legal! Então você deve fazer isso na sua casa com certeza. Segue o passo a passo aí e faz essa experiência com a sua família, vai ser bem divertido. Na página 95 tem uma foto que vai te ajudar a fazer essa experiência, tá bom? Então você pode olhar e consultar ela. Já na página 96 nós temos alguns exercícios. Mas antes de falar desses exercícios, eu quero te contar algumas coisas a respeito do arco-íris. O que é o arco-íris? É um arco, que possui 7 cores, tá? Então o arco-íris ele tem 7 cores. E você sabe como é que o arco-íris é formado? Você sabe? Você já parou para pensar nisso? Como o arco-íris é formado? Então eu vou te contar. Pesquisadores, se você for ler na internet, você vai encontrar respostas parecidas com essa também. Pesquisadores nos contam para que o arco-íris seja formado, é necessário que exista no ar gotículas de água, Às vezes elas são minúsculas, às vezes elas vão aparecer durante a chuva e às vezes depois. Então o arco-íris ele pode aparecer nesses dois momentos, tá? E aí gotículas de água, elas vão estar na atmosfera, elas vão estar no ar e o reflexo do sol vai bater nela. Quando esse reflexo bater nela, a cor dela, que é branca, vai se dividir em filamentos, em fileiras, e vai ser formado o arco-íris com essas 7 cores lindas que você já deve ter visto. Vou te ensinar a segunda que eu fiz. A segunda experiência que eu fiz é bem legal. Você precisa de um CD, tá? Você vai tirar a parte da frente dela, aquela parte do papel, do plástico, e vai deixar só a parte de plástico roxinha, certo? Depois você vai pegar uma vela, você vai acender ela e aí você vai para um lugar escuro. E aí você vai colocar a vela e na frente você vai pôr o CD. Com isso você vai conseguir ver uma reprodução bem parecida com o arco-íris também. Então esses são experimentos científicos. Se você observar, na página 94 ainda, vou voltar só um pouquinho. Na página 94 ainda, a gente percebe que esse texto é bem parecido
com um texto, com um gênero textual que a mamãe usa lá na cozinha. É bem parecido com uma receita. Olha só, tem um nome, arco-íris, tem material. Só que o que a mamãe usa tá aparecendo o quê? Ingredientes e aí modo de fazer. Então esse experimento científico, ele possui características parecidas com o de uma receita. Muito bem. E esse texto ele foi publicado na mesma revista de um texto de divulgação científica que a Minas faz Ciências. Além dessa explicação, nós também sabemos que existe uma história bíblica que se encontra lá no livro de Gênesis 6 e você vai ver que também existem livros infantis que falam dessa história, né? Que é a Arca de Noé. Ela vai receber o nome de Arca de Noé ou o Dilúvio. A gente vai perceber que vai ter esses dois nomes nessas histórias, que é a história de Noé. E aí ao término dela tem o arco-íris, que significa o quê? A aliança de Deus com o povo e a promessa de que nunca mais haveria dilúvio na terra. E Deus cumpriu essa promessa, né? Porque depois desse evento específico com Noé, nós nunca mais tivemos dilúvio, concorda? Mas vamos lá para as perguntas? Página 96 agora. Atividades. Número 1. O texto que você leu é uma receita de experimento científico. Para que esse tipo de texto serve? Então, esse tipo de texto de experimentos científicos, ele serve para que você faça experiências e consiga, ou melhor, ou tente reproduzir coisas que a natureza naturalmente fará. Então, isso você vai viver experiências enquanto criança. Serve para te ensinar, para que você teste coisas. Número 2. Onde esse tipo de texto foi encontrado? Então, eu acabei de falar, esse texto ele foi publicado na revista Minas faz Ciências, que é um site. Então, nessa revista Minas faz Ciência, nesse site, você vai encontrar esse texto, né, que é um experimento científico, uma receita científica. O texto arco-íris, ele foi retirado da onde? Então, ele é um texto impresso, ele está no site Minas faz Ciências Infantil, ele é de um jornal de descobertas da medicina. Acabamos de falar, né? Então é só você assinar lá a segunda, que é site Minas faz Ciências. Número 3 agora. Quais são as duas partes que não podem faltar em uma receita de um experimento científico? Bom, o título pode faltar? Se eu esquecer arco-íris, ainda se eu olhar os materiais e o modo, eu vou conseguir realizar? Sim. Agora, se eu esquecer os materiais e o modo de fazer, qualquer um desses dois, eu não vou conseguir realizar o meu experimento científico. Por quê? Sem materiais, ainda que eu sei realizar os procedimentos, eu não vou conseguir. E mesmo que eu tenha os materiais, se eu não tiver o modo de fazer, eu também não vou conseguir projetar o meu experimento. Então, materiais e modo de fazer não podem faltar. O título pode. Número 4 agora. O que é necessário para fazer um experimento de um arco-íris? Nós vimos que para fazer um experimento de um arco-íris, nós precisamos do quê? Nós precisamos de uma bacia, água e um espelho de bolso, para que a gente coloque dentro da bacia. Se por acaso você vive num lugar que não pega luz solar em nenhum horário do dia e é difícil você fazer isso, eu vou te dar uma dica. Você pode usar uma lanterna, como mostra na página 97. Então, na página 97, você vai ver que esse experimento ele é feito com uma lanterna. Então, você pode também fazer, né, esse experimento utilizando uma lanterna, tá bom? E a pergunta número 5, já respondemos a número 4, número 5 agora. Podemos fazer um experimento do arco-íris se não houver sol? Sim ou não? Sim, eu posso fazer e eu vou utilizar o quê? Uma lanterna. Muito bem. Então, a nossa aula hoje é sobre um experimento. Você viu as características. Então, o objetivo dessa aula é o quê? Que você perceba as características de um experimento científico, que é bem parecido com o de uma receita,
e você perceber que nós podemos fazer tentativas de coisas que existem naturalmente na natureza. Não só com arco-íris, mas com várias outras coisas que ocorrem, tá bom? Um beijo e até a próxima!